Podemos. Podemos. Com certeza, professor. É. Melhor ainda, vamos depois deixar uma posta para a gente, caso tenhamos alguma dúvida ou esqueçamos de algo. Depois a Aline vai me ensinar como é que eu posto essa gravação, né? Para que vocês possam assisti-la novamente. Ok. Vou passar isso aí. Vou colocar para ele. Já pode. Pessoal, vocês estão com um projeto elétrico na tela? Sim. Tá. Então, enquanto mais alguém chega, eu vou explicar como dinâmica para a gente tentar esclarecer dúvidas e ajudá-los na elaboração do projeto. Eu acredito que a esta altura do semestre, vocês já devam estar mais desatarefados de outras atividades, de outras matérias que talvez tenham muito trabalho. Eu acredito que agora a gente pode encaminhar uma dinâmica aí de algumas conferências via web aí para ir sanando as dúvidas de vocês e auxiliando na elaboração do projeto final. Qual é a dinâmica? Sua tela sumiu, professor. Oi? A tela que você estava apresentando sumiu. Eu já recoloco ela de novo, Eduardo, tá? Então, eu vou explicar para vocês. Esse projeto que eu vou utilizar como guia para vocês, né? Quem me passou foi a Vitória, alguns dias atrás. Então, em cima dele, eu trabalhei alguns elementos do projeto para ajudar vocês, ok? Então, esse projeto, talvez vocês tenham igual, mas não a distribuição. Como é que começou isso, né? Começou tipo quando a Vitória me fez algum questionamento como nós poderíamos limpar o projeto, deixar esse projeto mais limpo. E aí eu peguei um exemplo aqui, nesse ambiente que tem aqui, ó, e fiz um círculo aqui, né, onde ela tem vários eletrodutos, aqui ela tem 2 dutos saindo do quadro de distribuição para alimentar um ponto de luz no teto aqui, ó. Vocês vejam que o desenho fica um pouco poluído. E ela me perguntou, como é que eu posso fazer para despoluir? O que eu fiz? Eu trouxe esse detalhe para cá, pessoal. Tá? Estão conseguindo visualizar aí, né? Sim. Então, o que eu fiz aqui, ó? Aqui eu deixei um eletroduto apenas do quadro de distribuição, porque eu estou me guiando só naquele exemplo. Eu peguei um único eletroduto aqui, ó, e inseri através de linhas de chamada, né, todos os circuitos que passam nele. E aqui eu indiquei que, na verdade, essa linha elétrica, ela é composta de 2 eletrodutos de diâmetro 3/4, né? Então, aqui é uma das formas que a gente tem já de despoluir, deixar o desenho mais limpo. Uma outra coisa que vocês devem fazer é compatibilizar o tamanho dos condutores, né? A fonte um pouco mais adequada com o tamanho do desenho. A gente não pode ter uma fonte ou a simbologia de condutores muito grande em relação ao desenho. É a proporcionalidade. E aí, pessoal, testar mesmo, né? Verificar lá, desenhar e tentar visualizar para ver como é que fica o desenho dessa forma, ok? Eu também desenhei a mesma coisa, né? Tem o mesmo projeto, você pode ver que é a mesma coisa, apenas eu coloquei todos os condutores na mesma linha elétrica, né? E aqui indiquei que, na verdade, esta linha elétrica é composta de 2 eletrodutos
de diâmetro 3/4, né? Que poderiam ser 2 diâmetros de 1 polegada, 2 diâmetros de 1,5 polegadas, isso aí, o dimensionamento do eletroduto que vai dizer a seção dele, ok? Então, isso foi só para a tratativa inicial de como é que a gente pode despoluir o desenho, né? Deixar ele mais, entre aspas, mais limpo, não é que esteja errado, tá? E também tinha uma outra situação, que era aqui no pavimento térreo, né? Ela estava, a Vitória me passou, e quando ela me questionou, ela disse assim, não, professor, como é que eu faço para chegar nessa luminária daqui? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou clicar em cima dessa linha elétrica e veja que ela estava aqui, ela estava saindo daqui. O que não é possível, porque se eu vou fazer uma ligação subterrânea, eu tenho que partir de um ponto de parede ou de um pilar, de alguma forma, né? Então, por isso, eu levei essa linha elétrica lá no ponto de luz, no ponto de interruptor. A partir do interruptor, eu desci com um eletroduto e vim pelo piso até na parede em que eu liguei para cá. Ok? Então, esse foi o ponto de origem para a gente elucidar as questões. Ok? A partir daí, pessoal, né, eu peguei aquele mesmo projeto, não alterei mais nada, só como ele estava lá, e eu tentei, de uma forma, no meu ponto de vista, tentei organizar o desenho. Só um minutinho, tentando entrar aqui. O Bruno eu vou tirar porque ele estava com o símbolo do Flamengo. Tem que ganhar ponto. Oi? Ele tem que ganhar ponto. Tá bom. Mais uma, depois eu identifico quem foi. Pessoal, então olha aqui, ó, eu peguei o desenho e cada um de vocês vai organizar essa folha de papel que eu estou visualizando aqui, deve ser 1 a 1, tá? E aí eu apenas girei as plantas baixas, os projetos elétricos, né? De tal forma que o desenho fique bem distribuído em todo o papel, não fique partes muito sem nada, assim como eu posso também alterar o tamanho das fontes e o tamanho dos quadros, ok? Então, esta foi a origem. E a partir dali, a Vitória me encaminhou o projeto, e aí eu coloquei aqui, pessoal, nesta prancha, que eu vou passar para vocês, né? Você me permite, né, Vitória? Disponibilizar para... Sim, senhor. Para que vocês tenham um guia. Depois eu passo no grupo este projeto com vocês aqui, ó, para que vocês façam a utilização e as alterações que vocês julgarem necessários, já para ter uma base daquilo que vocês devem colocar no projeto. Então, aqui eu estou colocando os elementos mínimos que devem ter no projeto elétrico, né? Que são os projetos elétricos de N pavimentos, tá? Mais embaixo aqui, ó, eu fiz um recorte e tirei o projeto elétrico aqui, depois tem que alterar esse pavimento térreo, na verdade não é pavimento térreo, eu só estou indicando aqui a alimentação, que vai desde o quadro de medição, do QM, passando por uma caixa de passagem no piso, o eletroduto subterrâneo, chegando no quadro de distribuição, tá? Então, aqui, ó, depois, de acordo com o dimensionamento, eu vou colocar aqui o diâmetro desse eletroduto, eu vou colocar os condutores que estão percorrendo esse eletroduto desde o quadro de medição até o quadro de distribuição, bem como quais são os condutores do ramal de entrada, aqui, ó. Quais são a seção dos condutores que estão vindo lá da Energisa até até a medição e depois para frente. Entrou mais gente aqui. Ok, pessoal? Compreendido até aqui? Sim, senhor. Ok. Então, vou seguir. Pessoal, então, depois, olha aqui, ó. Vou colocar algumas coisas aqui, ó, Vitória, que eu não corrigi, mas isso cada um de vocês vai corrigir, ok? Como eu girei o teu projeto, né?
você pode ver que as indicações de eletrodutos, de circuitos, a indicação das potências nas tomadas, elas estão todas de cabeça para baixo. Vocês já fizeram desenho técnico, vocês sabem que a forma de apresentação, a leitura é na horizontal, e se for na vertical, que a leitura seja da direita para a esquerda. Acredito que vocês lembrem lá de desenho técnico, como é que se faz essa indicação. Ou a gente lê na horizontal, né, ou na vertical, lendo da direita para a esquerda. Ok? Pessoal, depois que eu fiz toda a distribuição, passei toda a fiação, fiz a alimentação, eu vim para o quadro de distribuição de cargas aqui, ó, que esse elemento vai aqui no projeto. Esse aqui é um elemento que vai no projeto, ok? Então, eu tenho esse modelo aqui, ó, que eu já tenho há muito tempo esse modelo aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui, o número do circuito, aqui a descrição, desculpe, aqui, ó, deveria ter colocado aqui, ó, vou copiar aqui. Vou alterar aqui a descrição. Seja a indicação do que cada circuito contém. Ok? Quadro de distribuição de cargas, pavimento térreo, aqui em cima, posto no título. A descrição de cada um, eu coloquei a tensão aqui, como eu tenho a tensão de 220 em todos, né? E aqui, pessoal, essa parte aqui, ó, eu pulei aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui vocês vão trazer lá do quadro de previsão de cargas, né? E o que importa para nós do quadro de previsão de cargas aqui para o quadro de distribuição são as potências totais de cada um dos circuitos. Ok? Correto? Professor, Então, oi. a tomada de uso geral só tem 100, 200 ou 600? As tomadas de uso geral, sim. Ah, tá. Por quê? Porque eu Não, tenho aqui, é ó, porque- as tomadas de uso específico, eu tenho uma coluna aqui, ó. É porque, se eu não me engano, teve uma tomada minha que ficou com 400. Com 400? Não. Eu acho que foi. Uma tomada ou um circuito? Eu não tenho certeza, vou verificar aqui. Então, verifique, porque as tomadas, vejam, por que eu relacionei 100, 200 e 600? Porque, de acordo com a NBR 5410, em edificações residenciais, as nossas tomadas de uso geral ou são de 100 ou são de 600. As de 600, no caso de banheiros, área de serviço e cozinhas, que a gente estipula no mínimo 3, né, de 600. E as demais todas de 100. Em edificações comerciais, é que a gente estipula tomadas de uso geral de potência 200 VA, ok? Então, verifique lá. Deixa eu copiar um negócio aqui que eu me equivoquei, passei para cá, mas, na verdade, eles estão aqui, ó. Tá? Então, lá do quadro de previsão de cargas, o que eu trouxe aqui para o meu dimensionamento? Potência total em cada um dos circuitos. Ok? Ver se chegou mais alguém aqui. Daniel. Professor, foi na cozinha. É? Ou É você porque tem... na cozinha, as 3 primeiras são 600 e a de 100 por cada uma, né? Aí eu dividi o total pela quantidade de tomada, aí deu um número quebrado. Não deu 600. Mas veja, você tem aqui, ó, como esse é o projeto que eu copiei da Vitória e os valores que estão aqui foi copiado, veja, que na cozinha da Vitória são 6 tomadas. Isso. São 5 tomadas. Parece que tem 5 tomadas. Tá? São 5? As 3 primeiras de 600 dá 1.800. E as outras, 100. Então, mais 2 dá 1.000. Não tem problema. Se você tiver mais uma, 2.100. Se você tiver mais 2, 2.200. Ok? Mas aí ficaria 3 tomadas de 600 e 3 de 100? Exatamente. Ah, tá. Ok? Ok. O que importa aqui, ó, a potência total. A partir da potência total, eu calculo a minha corrente de projeto. Eu divido o 2.000 por 220. Até aqui tranquilo, né?
E aí eu tenho todas as correntes nominais de cada um dos circuitos. Divisão da potência pela tensão. A partir daqui, pessoal, eu volto lá para o projeto e vou colocar os meus fatores de correção de temperatura aqui, ó, e o meu fator de correção de agrupamento. Fator de correção de temperatura. Por que tudo é 1? Eu estipulei que a minha temperatura ambiente aqui é de 30 graus centígrados, né? Que é o que está lá na tabela da NBR 5410. Eu posso ter mais que 1 e posso ter menos que 1. Depende do local onde eu estou trabalhando e estou fazendo o projeto. Mas, enfim, estabeleci aqui que o meu fator de correção de temperatura é 1. E o meu fator de correção de agrupamento, esse 0,7 aqui, ó. E eu coloquei 0,7 em todos, por quê? Porque quando eu volto lá no projeto e faço a leitura dos circuitos passando nos eletrodutos, eu vejo que os circuitos estão, na pior das hipóteses, o circuito está com mais 2. Ou seja, existem 3 circuitos no mesmo eletroduto. Então, o meu fator de correção de temperatura é 0,7. Professor, pode ser 0,8? Pode, desde que eu tenha só 2 circuitos. O meu fator de correção de agrupamento pode ser 1? Pode, desde que eu tenha esse circuito sozinho dentro de um eletroduto, seja um eletroduto só para aquele circuito. Acredito que isso nós já tínhamos tratado anteriormente. Então, esse fator de correção de agrupamento aqui, nós buscamos lá no projeto. A partir da definição dos fatores de correção de temperatura, fator de correção de agrupamento, pessoal, eu calculo a minha corrente corrigida de projeto, tá? Eu aqui trato como IB', né? Vocês poderão utilizar alguns programas, né, para dimensionamento de circuitos elétricos, e talvez essa nomenclatura aqui esteja como IP. Não tem problema. A maneira de cálculo é a mesma, só que como é um programa, ele já tem uma série de outras colunas que são postas aí, ok? Então, eu calculo e corrijo a minha corrente de todos os circuitos e tenho a minha corrente corrigida de projeto. Pessoal, até aqui, ok? Alguém aí? Ok. Ok. Então, voltemos lá. Ok? Então, a partir daqui, ó, pessoal, da corrente corrigida, lá pela tabela 36, capacidade de condução de corrente, eu vou lá e verifico um condutor que tem a capacidade de conduzir no mínimo 12,98. Eu sei que é um circuito de iluminação. Ok? Esse aqui, ó, circuito 1, circuito de iluminação. Tá? Então, lá eu verifico que, para esse circuito de iluminação, ele pode conduzir até 17, a minha corrente é 12,8, então a minha seção de condutor é 1,5. Da mesma forma, eu pego 29, corrente corrigida, vou lá na tabela e verifico que o condutor capaz de conduzir pelo menos 29,12 amperes de corrente é um condutor de 4 milímetros quadrados. E assim por diante, eu venho cada um dos condutores, né? Aqui, esse de 2,4, vou corrigir, porque não existe, né? 2,4. Eu que coloquei errado aqui, 2,5. Okay? Então, aqui eu já dimensionei toda a minha fiação. Tá? Agora, eu vou partir para o dimensionamento do dispositivo de proteção, ou seja, o disjuntor. Tá? Então, a minha corrente nominal do disjuntor, qual deve ser? Deve ser um condutor de tal forma que ele seja capaz de conduzir, no mínimo, a corrente nominal dele deve ser maior do que a corrente corrigida e menor do que a capacidade de condução de corrente. Aqui, ó, tem um número para corrigir aqui, ó, também. Aqui é 17,5.
porque a capacidade de condução de corrente de um condutor de 1,5 é 17,5. Então, meu disjuntor de proteção, meu dispositivo de proteção, 16 amperes. Por que 16 amperes? Porque normalmente a gente utiliza aquele disjuntorzinho norma DIN, e ele vem com corrente nominal de 16. O disjuntor térmico preto grande, ele tem de 15 amperes, não tem problema. Você vem aqui e coloca de 15 amperes, se for ele. Ok? E assim, pessoal, eu vou dimensionando todos os dispositivos de proteção, os disjuntores, de tal forma que a corrente nominal de cada um em amperes seja maior do que a corrente corrigida de projeto e menor do que a capacidade de condução de corrente do condutor. Aqui nesse meu quadro, eu tenho aqui, ó, uma coluninha em que eu coloco o IC, que é a capacidade de condução de corrente do condutor, né? Facilita para mim fazer o dimensionamento. Ok? Então, esses aqui são os dispositivos de proteção. Mais adiante, pessoal, eu vou fazer a distribuição nas fases, né? Por quê? Porque a esta altura aqui, eu já sei que minha alimentação vai ser trifásica, F1, F2 e F3. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, só no pavimento térreo, uma carga de 19,43 kW de potência instalada, né? Somando o do pavimento superior, eu vou ter acima de 25 mil, ou de 25 kVA, e que aí eu já vou ter que calcular a demanda para fazer a minha ligação trifásica. E aí eu distribuí aqui, ó, aleatoriamente. Cada um de vocês depois pode movimentar aqui, ó. Eu peguei esses dois circuitos. O chuveiro do térreo e a torneira elétrica, tá? De 4.500 VA e 2.200, e coloquei na fase 1. Peguei a iluminação e as tomadas de uso geral, coloquei na fase 3. E peguei, eu acho que esse aqui é a máquina de lavar roupa, e os aparelhos de ar-condicionado que foram alocados aqui, e coloquei na fase 2. Por quê? Porque aqui, ó, como eu tenho 19,43 kVA de potência instalada, veja que eu procurei equilibrar aqui, ó, as potências em cada uma das fases. Ok? Tá? Pessoal, aqui, ó, vocês precisam preencher até aqui, ó. Obrigatoriamente. Até aqui, ó. O que é esse ICC? É a corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito. E vocês vejam que aqui, só um pouquinho, alguém aqui, acredito. O Breno. Vocês vejam aqui, ó, eu tenho a corrente, ou a capacidade de condução de corrente em ampere, e a corrente de curto-circuito em quiloamperes. Tá? Por que eu não vou pedir para vocês calcularem? Porque se calcular, pessoal. Só que essa corrente de curto-circuito, ela depende muito mais da rede de energia elétrica e da potência do transformador que exista fora da sua, próximo da sua residência, e que vai servir de alimentação. Via de regra, essa corrente de curto-circuito, para os transformadores que nós temos aí da ordem de 60, 70 kVA, que estão na rua para nos alimentar, eles nos dariam uma corrente de curto-circuito em torno aí de 5.000 amperes, né? Ou 5 quiloamperes, né? Então, se eu especifico um disjuntor que tenha capacidade de conduzir, de corrente de curto-circuito 10 kA, vai atender tranquilo. E os disjuntores comerciais que a gente encontra aí, eles já vêm para essa corrente de curto-circuito. O que é essa corrente de curto-circuito? É a máxima corrente que aquele disjuntor vai suportar sem se danificar. Tá?
Se porventura eu especificasse aqui, ó, no lugar desse 10, um curto-circuito de 2K, e a minha corrente passasse a ser superior a isso, ele ficaria danificado. Qual seria o prejuízo? Eu teria que trocar esse disjuntor, ok? Então, aqui, ó, só explicando para vocês o que é essa corrente de curto-circuito, que não depende necessariamente dos elementos de projeto, mas sim da rede de distribuição de energia elétrica, mais particularmente da potência do transformador que existem. Vocês podem completar, se quiserem, e especificar um disjuntor de 10K. Pessoal, essas outras colunas aqui, assim como podem existir outras colunas aqui, eu não vou pedir para vocês inserirem, porque não há necessidade. Mas em programas, quando se usa alguns programas de computador para o dimensionamento, ele já vem aqui, ó, e ele já vai calculando a queda de tensão unitária e a queda de tensão total em cada um dos circuitos. Eu reitero para vocês, né, de que em edificações residenciais, dificilmente nós vamos ter problemas com queda de tensão, sendo igual ou próxima aos 4% estabelecido na norma, que é a queda de tensão máxima admitida entre o quadro de distribuição e o ponto de utilização da carga. Ok, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, aproveita. Professor. Eu me esqueci. Onde é mesmo que a gente vai encontrar os valores da proteção e do IC? Aqui, ó. Do IC? Esse aqui? Isso. Onde está a mãozinha aqui, né? Isso. Isso aqui, ó, é a capacidade de condução de corrente do condutor. Está lá, se não me falha a memória, a tabela 36 da NBR 5410, que ela traz a capacidade de condução de corrente de cada condutor. É a mesma tabela que usa para achar a seção, né? Isso, é a mesma que você utiliza para determinar a seção. Ok? Sim. Achei aqui, professor. Achou, né? Então, eu só coloco aqui, ó, para facilitar, né, o dimensionamento da proteção aqui, ó, porque eu sei que minha proteção tem que ser entre 12,98 e 17,5. Um disjuntor comercial, né, com essa capacidade entre a corrente corrigida de projeto, aqui onde a mãozinha está parando, e a capacidade de condução de corrente. Vocês podem ver que todos os dispositivos de proteção, todos os disjuntores, estão inseridos entre esta corrente aqui e esta corrente posta aqui. Ô, professor? Sim. Eu não entendi por que, por exemplo, a iluminação ficou com 1,5 com a corrente corrigida de 12,9 e teve corrente corrigida menor e ficou com a seção maior. Ah, tá. Veja, é que a norma estabelece que circuitos de iluminação, a seção mínima é 1,5. E que para as tomadas de uso geral, a seção mínima é 2,5. Tá. Então, a norma que estabelece lá pela seção mínima, é um dos critérios de dimensionamento. Estão lembrados disso, né? Eu não lembrava não, mas agora eu lembrei. Oi? Eu não lembrava não, mas agora eu lembrei. Ok, então, está satisfeito. Ok, pessoal? Então, esse aqui, ó, é uma tarefa que vocês têm que fazer, né? Quadro de distribuição do pavimento térreo, tá? Aí, vai para o quê? Quadro de distribuição do pavimento superior. Está em branco aqui, e ele está em branco de propósito, viu, Vitória? E para todos vocês, vocês vão ter que preencher ele aqui, ó. Já que vocês têm um modelo, agora vocês já conseguem fazer. Acredito que sim. Então, ó, pessoal, depois de preenchido esse quadro de distribuição de cargas, já que nós já temos o dimensionamento dele, eu vou passar para cá, pessoal. Tá? Outro elemento muito importante não, outro elemento indispensável na elaboração do projeto elétrico, ele deve constar aqui, ó. Tá?
Então, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é o diagrama unifilar do pavimento térreo, ok? O que é esse diagrama unifilar do pavimento térreo? Pessoal, é o resumo gráfico do que está aqui no quadro de distribuição de cargas, tá? Além de ser o resumo do que está no quadro de distribuição de cargas, ele também é o resumo daquilo que está posto aqui na alimentação, que eu não completei porque falta o dimensionamento aqui, ó. Então, eu tenho o quadro de medição, aqui o quadro de distribuição. O quadro de distribuição daqui é este aqui, né? E o resumo daquele projeto lá. E esse quadro aqui está posto aqui, ó, nesse diagrama unifilar. Então, o que eu desenhei aqui, ó? Eu desenhei o quadro de medição aqui, quadro de medição. Aqui está a rede, a rede elétrica chegando aqui, ó. Esse 10 amperes aqui, ó, ele vai ser alterado. Para quê? Para a corrente nominal que nós vamos encontrar depois lá na tabela 17 da NDU, que vai nos dar a seção dos condutores de alimentação. E aqui, ó, a corrente de curto-circuito deste disjuntor, que não vai ser diferente da corrente de curto-circuito dos demais disjuntores, tá? Aqui, a linha elétrica aqui, ó, alimentando o quadro de medição até o quadro de distribuição. Eu já vou alterar aqui, ó, esse 2,5 aqui, ele estava só, eu vou colocar aqui, ó, 16. Vou deixar aqui, ó, que são 16, que é uma ligação trifásica, 16 milímetros quadrados, 3 neutros, um neutro, 3 fases e o condutor de terra, tá? E aqui eu cheguei no quadro, no diagrama unifilar. Aqui no diagrama unifilar, pessoal, eu fiz 2 diagramas unifilar. Um mais simples, que é o que a gente vê na grande maioria dos projetos, e um pouquinho do lado aqui, um pouquinho mais elaborado, que na verdade não tem muito mais elaboração, apenas um pouco mais de detalhe, né? Que eu recomendo que seja utilizado. Então, eu cheguei no meu quadro de medição, está aqui o QD1, eu tenho um circuito de iluminação, meu disjuntor de 16 amperes, a minha proteção de 16 amperes, eu copiei lá do meu quadro de distribuição de cargas, e o meu disjuntor aqui, ó, vou corrigir aqui, e na verdade, a corrente de curto-circuito é 10kA e não 10A. 10kA, tá? E aqui eu estou indicando que é um circuito de iluminação, a seção 1,5, e ele está ligado na fase F3. Pessoal, vocês poderão pegar outros projetos. Aqui, em vez de F3, pode estar L1, L2, L3. Pode estar RST, ou seja, fase RST, tá? O importante é que ele está equilibrado, e aqui no nosso projeto ele está na fase 3, que poderia ser L3, que poderia ser o T, lá da minha designação. Aqui, o do chuveiro, circuito do chuveiro, saindo de um barramento, 30 amperes a corrente nominal dele, 10kA a corrente de curto-circuito. Eu estou dizendo que é o chuveiro do banho térreo, a seção dele é 4 milímetros, e ele está ligado na fase 1. E aí eu só vou repetindo aqui, ó. Nesse projeto que eu fiz para mostrar para vocês, né, aqui está o da torneira elétrica, do circuito 3, né, 16 amperes a corrente, 10kA, desculpe que eu vou corrigir aqui, ó. Depois cada um de vocês vai corrigindo, porque para montar, eu só fui copiando dali para cá, de um lugar para outro, e depois tem que ajustar. Torneira elétrica, eu sei que ele está ligado na fase 1. Como é que eu sei que ele está ligado na fase 1? Porque aqui no meu quadro aqui, eu estou dizendo que ele está na fase 1 aqui, ó. Vamos lá nela. A minha torneira elétrica do circuito 3. Ok? Aqui no circuito 4, é a máquina de lavar roupas, está ligado na fase 2, a seção 2,5, corrente do disjuntor de proteção 10 amperes. Eu corrigi aqui, ó, depois cada um
corrija o seu, corrente de curto-circuito, 10 amperes. 10. Ok, pessoal? Então, esse é um quadro, um diagrama unifilar muito resumido. A gente vê na grande maioria dos projetos, a gente vê aqui, tá? E aí, pessoal, tá? Eu fiz o nosso quadro, eu fiz o quê? Eu fiz um quadro aqui, ó, quadro de distribuição, para 12 circuitos, sendo 9 ativos e 3 de reserva. Pessoal, isso aqui ó, vocês vão modificar de acordo com o que vocês queiram, de acordo com a necessidade. Menos circuitos, menos reserva, mais circuitos, mais reservas, vocês vão alterar e ter esse como modelo para vocês criarem o modelo que vocês quiserem. Eu estou utilizando esse tamanho de fonte, com esse tamanho de quadro, vocês façam da maneira como vocês entenderem, aumentem a fonte, diminuam a fonte, realcem, não realcem, né? É para vocês utilizarem ele para auxiliar vocês na elaboração do projeto elétrico definitivo, ok? Acredito que venha ajudar. Mas voltando aqui ao diagrama unifilar, pessoal, olha aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é muito simples, bastante simples esse diagrama unifilar. Como vocês já detêm um pouco mais de conhecimento que a grande maioria das pessoas, o que eu fiz aqui? Eu copiei este diagrama unifilar aqui, ó, onde está passando a mãozinha. Copiei ele para cá, pessoal. Você pode ver que é o diagrama unifilar do pavimento térreo. O que eu inseri aqui, ó? Certamente, o pavimento superior de vocês, ou um outro quadro de distribuição numa área de serviço, em qualquer outro lugar, né, vai passar ou poderá passar por esse quadro de distribuição 1. Então, o que eu fiz? Vejam que aqui está em vermelho, né? Eu criei um circuito dentro do meu quadro de distribuição do pavimento superior, um circuito que vai alimentar o quadro de distribuição X, ou o quadro de distribuição 2, ou o quadro de distribuição 3, ou o quadro de distribuição 4, e aí ele poderá ser monofásico, bifásico, trifásico, e aí vocês vão só alterar aqui os condutores, aumentar ou diminuir, de acordo com a necessidade para você alimentar. Se vai ter a fase 1, a fase 2, a fase 3, ou você vai ter só a fase 1, ou vai ter fase 1 e fase 2, ou vai ter só uma das fases que vocês vão alimentar, tá? E aí eu deixei aqui, ó, esse XA, né, que na verdade é a corrente nominal desse dispositivo de proteção, desse disjuntor que vai alimentar o quadro de distribuição do pavimento superior, bem como a corrente de curto-circuito dele. Então, aqui, ó, tem diferença? Não tem muita diferença. Apenas acrescentei um dispositivo de proteção ou um elemento de passagem daqui para o quadro de distribuição superior. Vocês poderão me perguntar, professor, mas eu preciso ter um disjuntor aqui no pavimento térreo para alimentar o circuito do pavimento superior? Não é que vocês devam ter, vocês poderão ter. Até por uma questão de qualidade do projeto, vocês poderão ter um disjuntor ali. E se eu não quiser, eu posso fazer a ligação direta do barramento desse aqui para lá? Pode. Você vai utilizar conectores adequados para estar fazendo a conexão com os cabos, aqui, ó, com os cabos que estão entrando para alimentar esse barramento com a distribuição do pavimento inferior. Ok? Então, o que tem de diferente? Pessoal, um disjuntor para alimentar quadro de distribuição 2, ou 3, ou 4, ou tantos quadros, tantos circuitos quantos vocês têm por aqui. Tá? E a outra diferença aqui, ó, pessoal. Tá? A outra diferença, né? Todos vocês prestem atenção aqui, ó. Estou passando a mãozinha. Tá? Aqui eu tenho posso ter um disjuntor geral aqui, ó, chegando para alimentar o barramento, que vai distribuir para todos os circuitos. Eu tenho ele aqui, ó. Tá? E aqui eu posso ter um DR, e eu devo ter um DR e devo ter um DPS. O que é o DPS? Vamos recordar lá. O DPS é o dispositivo de proteção contra o surto. Está lá no item 6.3.5 da NBR. Professor, mas eu não vejo quase isso aí.
Apesar da norma exigir, na grande maioria dos projetos, a gente não vê esse dispositivo, mas ele é importante. E vocês devem fazer o projeto de vocês e inserir o DPS e um DR, tá? Por que eu estou colocando o DPS aqui no quadro de distribuição? Porque os nossos projetos, eles são projetos de instalações residenciais, né? Então, nos projetos residenciais, nós utilizamos um DPS de classe 2. O DPS de classe 2 é um dispositivo de proteção contra surtos por descarga indireta, né? Então, ele deve cair lá na rede, né, e poderá atingir a nossa linha aqui, tá? Então, esse dispositivo de proteção contra os surtos, ele vai desviar esse surto para a terra. Tanto é que é ligado, a ligação do DPS é ligação fase-terra. Fase-terra, ok? Então, ele pode estar antes do disjuntor? Pode. Ele pode estar depois? Pode. A norma prevê qualquer uma das possibilidades, tá? Qual é o inconveniente, as vantagens ou desvantagens dele estar antes ou depois? Pessoal, a norma estabelece que o DPS, ele também deve estar protegido por disjuntores. Então, aqui, ó, eu devo ter um disjuntor para proteger o DPS. Parece meio ilógico, né? Um dispositivo de proteção para um dispositivo de proteção. Mas a norma estabelece que precisa isso, tá? No caso de eu instalar o meu DPS depois do meu disjuntor geral, eu não necessariamente preciso dos dispositivos de proteção do DPS. Por quê? Porque se houver um surto, ele vai percorrer a nossa linha, ele não vai passar para dentro da instalação, o DPS vai perceber esse surto e vai desviar para a terra, tá? Porque a corrente elétrica, ela tende o quê? Percorrer os caminhos de menor resistência. Então, quando ela chega aqui, ó, digamos que venha um surto por aqui, a corrente passando por essa linha. Quando ela chega aqui, o DPS vai perceber e vai carregar para a terra. Nesse caso, se o lapso de tempo for grande, o que vai acontecer? O nosso disjuntor geral vai desarmar, né? E aí toda a nossa instalação está protegida. Então, aqui, se eu não tiver o dispositivo. Além de que, alguns DPS, eles já vêm com esse dispositivo de desconexão, né? Ou dispositivo de proteção integrado a ele. De tal forma que, cessado o surto, ele já permite a passagem de corrente elétrica novamente, né? Qual é a desvantagem se eu colocar ele? Eu vou copiar ele aqui. E vou passar para cá. Se eu passar ele para antes do nosso disjuntor aqui, se houver um surto, e esse surto entrar nessa linha aqui, o DPS vai perceber e vai descarregar esse surto para a terra, sem problema nenhum, e a nossa instalação continua sendo protegida. Então, qual é a desvantagem dele estar aqui, ó? Pessoal, se ele ficar aqui, e se por qualquer motivo ele se danificar, né, ele vai ficar em curto-circuito direto com a terra, ou seja, sempre vai ter fuga de energia pela nossa linha, ok? E eu não vou perceber porque a minha alimentação continua ativa. Eu não vou perceber. Diferentemente daqui, porque se ele danificar, esse aqui vai desarmar e eu vou perceber. Por quê? Porque eu vou ter que armar novamente ele aqui, ó. E aí, quando eu vou armar ele aqui, ó, eu vou verificar ele e se ele tiver danificado, eu desligo o disjuntor e faço a manutenção dele aqui, ó. Então, vocês têm essas duas opções. Colocar ele antes do nosso disjuntor geral ou depois do disjuntor geral. Ok, pessoal? Por enquanto? Tem alguém aí ainda?
Tá tudo ok, professor. Pode continuar. Ok. Então, ó, você veja que aqui eu coloquei o disjuntor geral, tenho o DR e tenho o DPS. Aqui no meu quadro de medição, eu posso ter um DPS? Posso ter um DPS. Principalmente se o meu projeto for para uma edificação isolada, uma fazenda, uma chácara, que eu tenha um edifício muito alto, né? Que eu tenha a possibilidade de ter um surto, né? E aí um surto direto no meu edifício, que vai pegar o meu sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né? Ou na fazenda que caia direto na casa, ou seja, numa área descampada, aí eu faço proteção. A capacidade desses DPS para surto direto, eles têm uma corrente de curto-circuito muito maior, ou seja, a capacidade deles é muito maior do que um DPS que eu instale eventualmente no meu quadro de distribuição. Ok? Então, esse é um outro que eu recomendo que vocês façam a cópia do quadro de distribuição num diagrama unifilar similar a este aqui, ok? E aí vocês estariam descartando esse aqui. Eu coloquei aqui para mostrar para vocês aqui. Mas o importante é que vocês saibam copiar e entendam o que vocês estão colocando aqui, ó. E aí aqui, pessoal, nesse diagrama aqui, ó, nesse projeto que eu vou passar para vocês, se entenderem necessário, utilizem ele da forma que vocês quiserem, né? Vocês podem ver que eu fiz aqui, ó, só para o circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4. Os demais estão todos iguais, com 10 amperes de corrente nominal, 10 amperes que deveriam ser 10 K para corrente de curto-circuito, as seções são as mesmas e a descrição aqui, ó. O que vocês vão fazer aqui? Agora vocês vão adequar o projeto de cada um de vocês aqui, ó. Fazer as alterações, extraindo aqui do quadro de distribuição. Ok? Então, vocês têm o diagrama unifilar. Aí tem o diagrama, o quadro de distribuição do pavimento superior, o quadro de distribuição do pavimento inferior. Naturalmente, eles devem guardar algumas diferenças, particularmente no número de circuitos, potência, isso tudo mais. Ok? Da mesma forma, o diagrama unifilar também ele vai ser diferente. Recomendo para vocês que peguem esse que eu estou com a mãozinha aqui, copiem para baixo e adequem a quadro de distribuição do pavimento de vocês. Ok? Ok. Outros elementos que devem fazer. Pessoal, a legenda. Passei uma legenda aqui, fiz uma legenda para vocês aqui. Depois, vocês que são especialistas em desenho, tem... olha aqui, ó. Coloquei uma legenda. Por quê? Porque isso aqui, ó, pessoal, a princípio, ele deve em tudo que é projeto. Então, vocês salvam numa biblioteca, vocês vão copiar para todos os projetos que vocês vão fazer. Aqui vocês podem ampliar, pode subtrair. Eu coloquei aqui, ó, nessa legenda, quais são os elementos que tem. Quadro de medição, quadro de distribuição de força e luz, ponto de luz fluorescente tubular no teto, ponto de luz incandescente ou fluorescente compacta no teto, e aqui vocês alteram do jeito que vocês quiserem. Ponto de luz incandescente ou fluorescente compacto na parede, interruptor de uma seção, aí tem gente que coloca uma tecla, duas teclas, uma seção, ou interruptor simples. A nomenclatura aqui, ó, vocês adequem, né? Interruptor duplo, interruptor triplo, interruptor paralelo, tomada simples a 30, tomada média a 1,30. Não, professor, as minhas tomadas são a 1,10, não tem problema. Você vem aqui e indica, porque quem for instalar deve fazer a leitura de projeto, ele vem aqui na legenda e vai verificar a altura que estão essas tomadas, ok? Aqui fiz um exemplo de interruptor e tomada na mesma descida, ou poderia ter uma outra simples assim, interruptor paralelo e tomada na mesma descida. Não tem problema, pessoal, vocês adequam aqui de acordo com a necessidade do projeto. Eu coloquei aqui, ó, para facilitar para vocês alguma coisa já. Tomada dupla, aqui eu fiz numa única linha, eu indiquei aqui, ó, respectivamente os condutores neutro, fase, retorno e terra. Aqui, ó, depois vocês ajustem aqui, ó, embutido em eletroduto. Aqui, somente o eletroduto embutido em laje parede. Tá? Tá? Aqui, ó, a indicação de eletroduto por piso ou por terra.
tubulação que sobe, tubulação que desce. E aqui eu já vou mostrar uma particularidade para vocês e vou voltar lá no projeto para vocês ficarem atentos. Aqui o dispositivo diferencial residual, aqui ó, a corrente nominal, né? A sensibilidade desse disjuntor, aqui no caso 30 miliamperes, porque o objetivo aqui é proteger as pessoas, né? Aqui o dispositivo de proteção contra os surtos, o DPS, né? E aqui, ó, pessoal, eu coloquei aqui, ó, disjuntor mono, bipolar ou tripolar, respectivamente. Vocês podem ver que aqui, ó, no disjuntor, eu tenho um condutor, 2 condutores fase, 3 condutores fase. Façam da maneira como vocês quiserem. Se vocês quiserem, copia para baixo aqui, ó, o mono, bi e o tri, e altera aqui, ó. Por quê? Porque eles vão aparecer lá no projeto, viu? Vou apanhar um pouco aqui. Ele vai aparecer aqui, ó, pessoal. Aqui, então, você tem que adequar. Aqui, ó, deveria ser o quê? 3 risquinhos ou indicação de 3 condutores nesse dispositivo de proteção. Tá? Voltando aqui na legenda, pessoal. Por que eu inseri essa tubulação que sobe e a tubulação que desce? Vou voltar lá no projeto. Eu acredito que eu fiz no projeto aqui, ó, alguma adequação. Ah, aqui, ó. Pessoal, aqui, ó. Na semana passada, discutindo, eu não me lembro se era com a Vitória, com a Aline ou com a Giovana, né? Ela me disse, professor, aqui na sala que eu tenho um pé direito duplo, né? Eu tenho um interruptor paralelo que eu coloquei embaixo na escada e um outro interruptor lá em cima na escada para acender ou para apagar e acender, respectivamente. Como é que eu indico em projeto? Então, o que eu fiz aqui, ó? No projeto do pavimento inferior, eu coloquei aqui a posição desse interruptor aqui, ó, né? E aqui, ó, tá com essa setinha. Claro, aqui eu deveria ter escrito aqui, ó, sobe. Eu estou indicando aqui, ó, que esse condutor aqui, ó, está subindo. Quando eu chego lá no pavimento superior, cadê o pavimento superior? Aqui, ó. Aqui, ó, no pavimento superior. Vou tirar essa setona aqui, se eu conseguir. Ó, tirei a seta aqui, ó. Então, você veja que aqui, ó, eu tinha lá no pavimento térreo, eu tinha aqui, ó, eu tinha essa tubulação aqui, ó, na minha mãozinha. Tubulação que sobe. Lá no pavimento superior do pé direito duplo, eu vou ter essa tubulaçãozinha aqui, ó, que vai me indicar a tubulação que desce, que vem lá do ponto de luz no teto, lá no pavimento superior, no pé direito duplo, e desce para o interruptor lá do pavimento inferior. Professor, mas nessa tubulação que desce, ele não tem que estar na parede da esquerda, não? Aonde? Olha aí, ó. Aqui, Não é ó. na parede do lado da escada? É aqui, ó. Aqui é o pavimento. Tá, olha no outro lado, olha no outro projeto, então. Aqui? Ele é do lado da escada, não? Isso, mas eu deixei de propósito. É Eduardo? Entendi, professor. Não, não, você tem razão. Eu tenho que movimentar isso aqui, ó. Na verdade, ele é aqui, né? Tá certo. Não, eu tinha deixado de propósito que era para ver se alguém ia perceber. Sim, senhor. Ok. Mas a lógica do projeto vocês entenderam aqui, né? Passando para cima e para baixo. Sim, senhor. Sim, senhor. Ok? Pessoal, então, ó, adequações do projeto, quadro de distribuição de cargas, diagrama unifilar. Vou voltar lá nesse aqui, ó. Aí, pessoal, eu tenho aqui a legenda. Essa legenda vocês ampliam,
ou subtraem do jeito que vocês quiserem, desde que ela contenha todos os símbolos gráficos que eu utilizei no meu projeto. Tá? Vocês alterem tamanho da fonte, forma, façam como vocês entenderem. O objetivo aqui é facilitar para vocês aqui, desde que vocês compreendam o que vocês estão fazendo. Uma outra observação que nós devemos ter aqui, pessoal, são as notas. Aqui nós colocamos observações diretas, aqui, ó. Então, eu fiz aqui, ó, e vocês vão adequar o projeto de vocês. Notas, né? E aqui nessas notas eu coloquei aqui, ó. Todas as tomadas não cotadas terão potência de 100 VA. Por quê? Porque daí eu não preciso, lá na minha planta baixa, eu não preciso ficar indicando a cada tomada a potência nominal de cada um. Né? Eu só vou indicar onde? Naquelas em que a potência seja diferente de 100 VA. Lá na cozinha, por exemplo, as de 600 VA. Numa tomada de uso específico para um equipamento, vocês colocam a tomada, indicam a altura dela e indicam a potência que ela tem. Né? Pontos de iluminação não cotados terão atribuição de 100 VA. Né? Normalmente a gente coloca potência em cada um, mas se eu não colocar, eu faço essa observação aqui, ó, e digo que ela tem 100 VA. Eletrodutos não cotados terão diâmetro de 3/4 de polegada. Tudo isso aqui, pessoal, para que a gente, na leitura dos projetos, além da gente saber fazer a leitura do projeto, a gente despolua, não deixe muita informação lá no projeto, né? Principalmente quando a gente não tem muita habilidade, como é o meu caso, né? Gente que não tem muita habilidade na elaboração de projetos, o projeto vai ficando muito poluído, muitas informações, e a gente acaba esquecendo aquilo que é essencial. Uma outra observação, eu posso colocar aqui, ó, quando ligação entre quadro de medição e quadro de distribuição, entre quadros de distribuição ou que alimentem circuitos terminais externos, deverão, aqui não é é ter, né? Ser. Vou corrigir aqui para depois passar para vocês. Ser cobre e ter isolação em EPR, XLP ou para 1 kW de corrente de tensão. Tá? Então, sempre que a gente trabalhar com iluminação, com circuitos de alimentação externa, né, por uma questão de segurança, vamos procurar evitar os condutores de isolação de PVC. Né? Os condutores de isolação de PVC, aqueles que normalmente a gente utiliza no dimensionamento, eles são mais indicados para ligações internas. Condutores que alimentem circuitos terminais internos poderão ser de cobre, com isolação em PVC para 750 volts. É o que normalmente a gente utiliza aí na maioria das instalações. Eu coloco poderão aqui, ó, não, eu não coloco serão. Poderão, porque a critério de cada um, você pode utilizar também na instalação interna os condutores com isolação de EPR e o XLPR. Circuitos terminais, aqui, ó, pessoal, essa observação tem lá naquela apresentação que eu passei para vocês de disjuntores. Circuitos terminais localizados em áreas molhadas, circuitos que alimentam chuveiro e circuitos que alimentam tomadas externas deverão ser protegidos adicionalmente por dispositivos diferenciais residuais. Por que adicionalmente? Porque aqui, ó, vou voltar lá no meu quadro, lá no meu diagrama unifilar, pavimento superior. Aqui, ó. Aqui, ó, eu vou pegar um circuito qualquer, o da máquina de lavar roupa. Onde é que está? Aqui, ó. Esse meu circuito da máquina de lavar roupa. Se a máquina de lavar roupa ficasse externo à minha edificação. Então, aqui, pessoal, no lugar desse disjuntor termomagnético de 16, eu posso colocar um DR e substituir. Por isso está colocado lá na observação. Deverão ter proteção adicional. Tá? Eu posso ter esta e, adicionalmente, aquela DR. Ok? Então, esses circuitos, e quais os circuitos estão postos lá
naquela apresentação que eu coloquei, quais os circuitos devem ter a proteção adicional. Aqui eu só coloquei, porque em muitos projetos, perdão, em muitos quadros de distribuição de cargas, particularmente aqueles quadros que já vêm lá de um programa de computador, ele traz lá para você indicar os esquemas de ligação, né? Eu particularmente não tenho nada contra nem a favor. Se vocês quiserem acrescentar lá no quadro de distribuição de vocês mais uma coluna para estar indicando o esquema de ligação, vocês podem fazê-lo sem problema nenhum. Eu deixei aqui na nota e disse que todos os circuitos, os esquemas de ligação de iluminação, terão fase mais neutro. E os demais circuitos serão fase neutro e terra. Eu normalmente utilizo o circuito de iluminação fase mais neutro. Agora, vocês podem adotar fase mais neutro mais terra aqui no circuito de iluminação e colocar em algum lugar aí, nas notas, né, dizendo que deverão ser criados, né, pontos de conexão de condutor terra em todas as luminárias. Não tem problema nenhum, você pode fazer isso. E aí você indica que, ó, que a iluminação será fase mais neutro mais terra. Ok? Aqui eu estou dizendo que a maneira de instalar é a B1. Aqui essa aqui é tradicional, pessoal. Essas cores aqui, a gente, na maioria dos projetos que eu vejo sendo executado, a gente não segue, até por uma questão, às vezes, de conveniência, né? Mas, normativamente, essas aqui são as cores que são recomendadas para a gente utilizar. Preferencialmente neutro azul. Fase vermelho, condutor de retorno amarelo, e os condutores de terra normalmente são verde ou verde e amarelo, ele é rajadinho. Essas observações aqui, pessoal, elas também tem lá naquela apresentação que eu passei dos disjuntores, e ela está nas notas aqui, ó. Isso aqui poderia estar tranquilamente numa lista de materiais, né? Na lista de materiais, ou numa planilha de orçamento em que você especifica, né, a curva de atuação desse disjuntor, né? Então, eu coloquei aqui, ó, circuitos de tomadas de uso geral, acho que é bom acrescentar aqui. Deixa eu acrescentar aqui. Circuito de tomadas de uso geral. Adotar disjuntores de curva B de atuação. Nós temos disjuntores da curva B, C e D, né? Normalmente em residências a gente utiliza B e C. Tá? 11. Circuitos que alimentem motores, no caso do motor da piscina, iluminação e aparelhos de ar-condicionado, adotar disjuntores de curva C de atuação. E circuitos que alimentem aparelhos de aquecimento de água, adotar disjuntores de curva de atuação. Ah, o que está com essa contratação da Facto aqui? Ah, eu devo ter colado alguma outra coisa que eu estava trabalhando aqui. Acabei colando aqui. Tá? Aqui, ó, circuito que alimenta aparelhos de aquecimento de água, disjuntores da curva B. Eu poderia até colocando aqui, ó, esse 12 e esse 10, tudo na mesma nota, né? Então, vocês mesmos podem fazer essas alterações aí, se julgarem necessárias. Ok? Então, esses aqui são os elementos que tem. Tá? Aqui, ó, depois eu posso colocar outras observações. Eu criei aqui, ó, esse é o pequenininho, depois vocês podem alterar aqui, ó. A equivalência das dimensões de eletrodutos. Tá? O diâmetro interno em milímetros, em polegadas, 15, meia polegada, ou seja, aquela correlação que a gente utiliza, né, pode ter aí dentro do projeto, né? Outros gráficos que vocês possam fazer, pessoal, né? É uma questão de vocês trabalharem com o projeto mais completo ou menos completo, né? Essas informações aqui são as mínimas necessárias. Eu posso ter aqui, ó, a minha lista de materiais? Posso, não tem problema. Eu posso criar uma tabela igual a essa aqui, ó, né? E criar a minha lista de materiais e deixar colocado dentro do projeto, em que eu especifico, né? Tem alguns colegas que têm habilidade, o que o pessoal faz, né?
já vi o pessoal fazendo. Eles fazem no Excel, né, tudo isso, e depois acabam trazendo para cá e colam em cima do projeto. Não tem problema, as informações estão postas ali. Da mesma forma, a lista de materiais. Vocês podem fazer uma lista de materiais no arquivo Excel, né, configurar ela direitinho e depois trazer aqui para dentro, né. Aqui eu posso ter ramal de entrada, né? Vou lá na NDU 001 e e tiro de lá e desenho o meu padrão de entrada em relação à minha rede externa. Se o meu poste vai ser de 5 metros, vai ser de 7 metros, se tem travessia de rua, se não tem travessia, ou seja, como é todo o detalhamento da minha alimentação. Ok, pessoal? Então, isto é uma parte daquilo que eu fiz aqui, ó. Eu tinha uma outra coisa para mostrar para vocês, eu não sei se eu acabei deletando. Acredito que não. Mas vou procurar em algum arquivo aqui, pessoal, que era aquilo que vocês poderão ou ter dentro do projeto, que é não só o diagrama unifilar, mas o diagrama multifilar. Eu não sei se eu deletei aqui. Talvez tenha deletado, mas eu vou abrir um outro arquivo aqui, pessoal, para mostrar para vocês algum nível de detalhamento. Deixa eu abrir um outro arquivo. Está lá na área de trabalho. Interromper. Pessoal, vocês abriu uma outra tela aí? Sim, senhor. Abriu uma outra tela? Pessoal, o que eu tenho aqui, ó? Esse aqui, ó, é basicamente o mesmo quadro de distribuição que eu tenho lá. Só que no projeto lá, ele tá o quê? O diagrama unifilar. O que eu tentei fazer aqui, ó? Aquele mesmo quadro com um diagrama multifilar, né? Então, eu tenho aqui, ó, os 3 barramentos de fase, a partir do qual eu alimentei todos os circuitos terminais. Eu tenho um barramento de neutro aqui na minha esquerda e um barramento de terra na minha direita, né? Então, isso aqui, ó, é só uma ampliação daquilo que eu tenho lá. E aí eu tenho o meu disjuntor geral, meu DR e o meu DPS, tá? Então, aqui, ó, vocês podem verificar aqui, ó, que eu estou entrando aqui, ó, com todas as fases aqui no meu disjuntor geral. Do meu disjuntor geral, eu deveria, né, estar alimentando ele lá de cima para o DPS embaixo aqui, ó, tá trocado, eu alimentei por baixo mesmo, mas ele deveria ser de cima para cá. Ele vem no meu DPS, você veja que o DPS está ligado só às fases nele, eu poderei ter o neutro aqui, ó, mas isso aqui é uma outra explicação que eu tenho que dar para vocês, né? Porque depende do meu sistema de aterramento.
né? Mas aqui os meus DPS estão ligados no barramento de terra para fazer a proteção. E aqui o meu DR, né? Eu estou alimentando o meu DR a partir do quadro de distribuição do disjuntor geral e do disjuntor geral aqui para, perdão, do DR para os barramentos e também o DR aqui para o barramento de neutro, tá? Então, vocês poderão desenhar mais detalhadamente esse diagrama não unifilar, mas um diagrama multifilar, vocês podem estar colocando aqui no outro projeto, tá? Como é que eu faço aqui? Vou mostrar outra tela. Aquela que eu estou mostrando. Essa aí. Ok, pessoal? Então, se vocês quiserem, vocês podem desenhar esse diagrama unifilar, fazer um desenho do lado dele, multifilar, e aí vem o detalhamento das ligações, quais são os condutores que conectam aqui, disjuntor geral, disjuntor de proteção geral, DR e DPS, tá? Da mesma forma aqui no diagrama, no quadro de medição. Então, esses aí são os elementos. Pessoal, eu vou passar para vocês, né, via WhatsApp, acredito que vá no Zap, esse arquivo aqui, ó, para que vocês, aqueles que quiserem aproveitar, aproveitem alguns dados que estão postos aqui, tá? Esse projeto aqui, ó, é muito baseado, Vitória, naquilo que você fez, né? Agora é ajustar, porque esse quadro de distribuição de cima aqui, ó, o que que eu fiz nele? Eu não inventei nada nele aqui, eu só copiei, tá? Copiei o que você desenhou aquilo. Minto, eu coloquei apenas um ar-condicionado aqui, nesse quarto do pavimento superior, e um ar-condicionado aqui nesse quarto de costura que tem, né? No mais, eu tirei exatamente tudo o que tem no teu projeto. Então, se você quiser manter, você aproveita, caso contrário, você altera. E aqui, pessoal, eu recebi alguns trabalhos, alguns pedidos de ajuda. Veja aqui, ó, eu tenho uma tomada em cima da janela, né? Vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês indicarem esse tipo de tomada aqui, ó, principalmente se for tomada média ou tomada baixa, né? Nesse caso aqui, ó, eu coloquei um ar-condicionado, eu estou indicando que essa tomada aqui, ó, é a altura de 2,30 metros. Por quê? Porque ele está à altura de fecho de janela, ou seja, acima da altura de verga. Se fosse uma tomada abaixo, eu não conseguiria fazer essa descida aqui, eu teria que fazer essa descida na lateral. Teria que fazer a descida ou aqui e puxar por parede para cá. Então, tomem muito cuidado com essa locação das descidas. Um outro cuidado, eu acho que eu fiz essa observação para a Vitória, né? E repito aqui, pessoal, olha aqui, ó. A Vitória fez essa alimentação aqui, ó. Não é uma questão de estar certo ou estar errado, ela fez aqui, ó. Ela fez uma descida lá, alimentou essa tomada aqui, ó, e veio alimentar essa tomada dupla aqui, ó. Está errado alguma coisa? Não, não está errado aqui, ó. O que eu recomendo é que se observe essa linha elétrica aqui, ó, nos projetos complementares, a locação da estrutura, porque eu eventualmente posso ter aqui um elemento estrutural, um pilar, né, e esse pilar pode inviabilizar, né. Sempre que possível, vamos utilizar o caminho por paredes, desde que eu não tenha como sistema estrutural a alvenaria estrutural, né, desde que eu não tenha alvenaria estrutural, eu devo, com uma certa reserva, eu posso utilizar eletrodutos por parede para estar fazendo as minhas linhas elétricas, tá? Pessoal, eu vou passar isso para vocês, estou à disposição aí se alguém tiver alguma dúvida. Vou ampliar alguns gráficos aqui, particularmente diagrama multifilar, detalhamento de como é que correm essas ligações dentro dos quadros de distribuição do quadro de medição, né?
para passar para vocês, para que, se vocês entenderem necessário, colocar no projeto ou não, tá? Da mesma forma, as listas de materiais, né? Vocês quiserem criar uma lista de material aqui, né? Para efeito da avaliação, né, que a gente vai ter, eu não faço distinção nenhuma se vocês colocarem a lista de materiais ou não colocar aqui, porque a lista de materiais eu pedi para vocês e passei um arquivo, acho que no Excel, baseado numa outra planilha. Naquela lá vocês podem fazer, anexa em Excel mesmo para fim de correção. Se vocês quiserem fazer e colocar ela aqui no projeto, já para mim fazer uma leitura única, não tem problema, fiquem à vontade, vocês podem ficar com essa lista de material, sempre numa prancha que vocês vão utilizar para projetos. Ok, pessoal? Estou à disposição para perguntas, né? Já deixo avisado, caso haja necessidade antes, estou à disposição, mas na segunda-feira que vem, no mesmo horário, também eu vou passar, e aí eu passo o link mais na hora, porque alguns de vocês parece que tiveram problemas aí na hora de acessar o link. Já deixo avisado para vocês e reiterar no WhatsApp, né, de que eu estarei aqui na próxima aula, na próxima segunda-feira, às 13h30, e se vocês tiverem necessidade, eu estou à disposição para esclarecimentos aqui. Eu acredito que vocês devam estar mais desonerados de outros projetos, acredito que vocês tiveram muitas tarefas aí, né? E a partir de agora a gente vai entrar nessa fase final, para a elaboração do projeto elétrico. Lembrando, pessoal, para vocês, né? A parte mais difícil é fazer essa aqui, ó. Fazer essa distribuição elétrica, que é fazer a fiação. Quadro de distribuição, diagrama unifilar, esses outros aqui, ó, é um trabalho manual, mas não tem muito trabalho, não. Não tem trabalho intelectual. A cabeça de vocês vão quebrar aqui, ó, na elaboração, definir pontos, definir linhas, tá? Em fiação, tá? Quem quiser perguntar, se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Professor, estou com dúvida a respeito das datas de entrega. Datas de entrega. Entregar? Pois é, quando é que termina o semestre? Pois é, eu também estou perdido nisso, professor. Hã? Também estou perdido nisso. A gente vai entregar antes, vai ter tempo para a gente fazer prova final, se precisar alguma coisa. Veja, tem algumas coisas. O que a gente está trabalhando? O Instituto, ele vai trabalhar dessa forma até 30 de junho, né? Vocês estão cientes disso, né? Sim, senhor. Levantou até 30 de junho. Sim, até 30 de junho. Então, certamente, eu não vou marcar para vocês uma data de entrega anterior a, sei lá, 27, 28 de junho. Né? Porque tem que definir como é que vai ser encerrado esse semestre ainda, e aí do ponto de vista institucional, né? Não sei se o calendário vai ser suspenso, se não vai ser suspenso, tem todas essas discussões que estão ocorrendo lá no Conselho Superior, né? Mas eu não vou pedir para vocês, antes aí, nós estamos discutindo aqui algo em torno de 40 dias, né, para vocês me entregarem. Então, a gente vai ter as próximas segundas-feiras, e todos os momentos que for necessário, né, vocês passam um pedido no WhatsApp, né, a gente cria um espaçozinho aqui dentro do Meet, né, no Google Meet, e a gente interage no momento que vocês quiserem. Não precisa ser, da minha parte, não precisa ser necessariamente na segunda-feira à tarde, pessoal. Eu estou à disposição ao momento que vocês quiserem. Na segunda-feira à tarde com todo mundo, e nos outros momentos em grupos, ou como vocês queiram. Estou à disposição. Tá bom, professor, muito obrigado. Nada. E depois eu vou dar um jeito de encaminhar esse áudio. Tá bom. Beleza, professor. Mas ali tá na escuta, não? Aqui. Então tá bom, Aline. Depois você me passa um zap me dizendo como é que eu vou encaminhar esse áudio. Professor, os demais professores, porque assim, quando for fechar a reunião, ele vai baixar a aula, né, o computador. Daí, como fica um arquivo muito pesado, os professores geralmente costumam subir para o YouTube, depois manda o link do YouTube para a gente. Tá bom. Vou aprender como é que sobe para o YouTube. E aí eu mando para vocês, o mais breve possível.
Tá bom. Então, a gente veio, se fala no meio da semana ou deixa para segunda-feira mesmo, tá bom, professor? À disposição. A hora que vocês passarem zap, né? Vocês sabem que eu tô eu sou daquele grupo de risco, né? Tô sempre em casa. Até mais, professor. Muito Um obrigado. abraço. Um abraço. À disposição. Tchau, professor. Obrigada. Até mais, Aline. Muito obrigado pelas dicas aí. Se não fosse você, feito isso. Por nada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu posso encerrar, né?